Boa noite. Hoje o nosso Emancipa em Cena é com o professor Ricardo Antunes, um dos grandes nomes da sociologia do trabalho no Brasil, um dos grandes estudiosos da obra do Marx e professor na Unicamp. Ricardo Antunes é um dos mais importantes sociólogos marxistas brasileiros e uma referência internacional na sociologia do trabalho. É professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e autor de diversos livros, entre eles Os Sentidos do Trabalho, Adeus ao Trabalho e Continente do Labor. Ricardo, muito obrigada pela tua presença, por a gente poder ter essa oportunidade de conversar contigo. Obrigado, é um prazer para mim, uma satisfação. Podemos ter uma boa conversa, espero que a gente tenha, certamente. Com certeza. Ricardo, a gente se conheceu num momento muito interessante da política nacional, né? Nos conhecemos pessoalmente ali naqueles embates do início do governo Lula, em 2003, e quando tu, Chico Oliveira, Leda Paulani, vocês, o Paulo Arantes, Carlos Nelson, Leandro Coutinho, não em pessoa porque ele estava doente, mas Leandro Conde. Um conjunto de intelectuais de esquerda que nos apoiou naquele momento quando nós começamos a fazer esse enfrentamento, né? Eu, Luiz Helena, Babá e um grupo, né, de lideranças políticas do PT. E vocês estiveram junto conosco nesse processo e hoje, bem, nós estamos nessa nova situação política aí, onde o PT se tornou um partido da ordem, acabou sofrendo um impeachment vítima da sua própria política de conciliação de classes, né, com o PMDB. Então, queria começar, tu nos contando um pouco sobre como é que tu está vendo esse processo. Olha, é difícil fazer uma análise em profundidade, mas é muito importante que se entenda a tragédia que viveu o PT. O PT nasceu como um partido de massas, autônomo, reconhecia a importância da classe trabalhadora e da sua autonomia, e ele tinha capilaridade em todos os setores fundamentais da classe trabalhadora, no operariado industrial, nas camadas médias assalariadas, no proletariado rural e também no campesinato. Por isso o PT teve uma importância na sua origem tão grande, né? Mas o PT viveu um processo que não é novo na esquerda brasileira e mundial, que é um processo através do qual, pouco a pouco, os partidos de esquerda, os partidos sociais, se não tem, digamos, alguns elementos muito fortes, eles vão se adequando à ordem. O primeiro e o maior risco desse processo, da qual o PT, digamos, sucumbiu completamente, foi a subordinação da sua atividade enquanto Partido dos Trabalhadores à lógica institucional. Ganhar uma eleição para vereador, depois para governador, depois não sei o quê, aí tem o Lula a primeira vez, o Lula a segunda. Quando o PT... quando o Lula, eu costumo dizer assim, quando o Lula foi eleito em 2002, o país era outro, o PT estava desvertebrado, a desertificação neoliberal, fundamentalmente o período Collor, Fernando Henrique, tinham feito uma devastação muito grande no país, e o PT estava, digamos assim, atolado num conjunto de compromissos. O PT foi, na verdade, um grande partido policlassista e que tinha uma figura, o Lula, que é um verdadeiro gênio da conciliação. Né? Para os que gostam da conciliação, o Lula é um gênio. Para os que veem a conciliação como um traço nefasto, né, que impede a luta autônoma da classe trabalhadora, das periferias, né, dos movimentos sociais, das comunidades indígenas, né, e, digamos assim, o PT subordinado a uma ação cada vez mais institucional e cada vez menos social e popular. E cada vez mais atrelado à figura, você se lembra, porque você participava disso ativamente, eu também militei 20 anos no PT, né, embora eu sempre tivesse contato com setores de base, com os vários grupos que circulavam à esquerda do PT, nunca tive nenhum cargo, nunca tive nenhuma vontade desse tipo, mas você se lembra que o Lula impunha a condição para ser candidato, especialmente em 2002, eu vou ser candidato se eu escolher quem é o meu vice, com quem eu quero fazer, ou o programa que eu quero fazer. Eu já disse isso, é difícil dizer isto, muitas pessoas não compreendem, mas este foi, digamos assim, o fato do PT ser prisioneiro da sua maior liderança, acabou se constituindo o motivo da sua
derrota. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque talvez tenha sido o primeiro, e se não um dos poucos que viu na figura do Lula o mais importante líder operário e sindical do século XX no país. E quando era preciso dizer isso, eu disse. E hoje a gente viu que, bem, o Lula, a gente não sabe nem se vai poder ser candidato, né, porque tem essa possibilidade dele ser condenado em segunda instância e não poder concorrer. E, ao mesmo tempo, ele demonstrou nesse processo todo, independente da questão do ilícito e da corrupção, uma relação muito intrínseca, né, com o capital, através das empreiteiras, através das empresas, como a JBS. E o lulismo tem essa característica, né, de ser o instrumento de conciliação de classe, na contradição brutal que é ele ser um líder operário. Né? Claro. Imagine que um outro grande, nós tivemos dois grandes, aspas, gênios, eu sou um crítico radical de ambos, então eu estou aqui aparentemente elogiando para fazer uma crítica dura. Tivemos dois grandes gênios, o outro foi Getúlio, aliás, desse seu estado aqui. Exato. Com a diferença que o Getúlio era um estancieiro, era um grande proprietário latifundiário. O Lula sai das classes populares, esboçando, ainda que espontaneamente, o projeto de autonomia e termina no colo, tá certo? Da pior burguesia. Eu costumo dizer na minha crítica ao PT, né, que não só o governo Lula abriu o país para o capital externo, como ele transnacionalizou parte da burguesia brasileira. Ele pegou nas empreiteiras, Odebrecht, OAS e levou, né? Incentivou a Friboi, estamos vendo em que dimensão, e tantas outras empresas. Né? Isso fez com que o Lula ele acabou sendo fagocitado, ele acabou sendo tragado e trucidado pelo aquele pacto de aliança entre capital e trabalho, da qual ele achava que era um rei. Eu escrevi recentemente que a ideia do líder capaz de conciliar Deus e o diabo na terra do sal, porque aqui é a terra do sal. Tá certo? Aqui é onde a coisa, se deixar, desertifica, entende? E esta foi a tragédia do PT. Né? E quando nós nos conhecemos pessoalmente, e este mostra a que ponto chegou o PT, 3 parlamentares, ou 4, né? Eram 3, né? Vocês 3 estavam deputados e uma senadora. Isso, estavam sendo expulsos porque, por coerência pessoal que vocês tinham, mantinham-se fiéis a um programa público do PT. Não estava nem se discutindo um projeto socialista assim, a Previdência deve ser pública. E vocês foram obrigados, né, a ou votar ou serem expulsos. Né? Isso mostra que ponto. No depoimento que eu fiz a seu favor, eu disse, vai ficar para a história. O PT também soube reprimir os seus quadros, soube fazer os processos do PT. Entende? É triste, mas foi assim. É verdade. E como é que fica nesse processo a reorganização da esquerda e o papel da classe trabalhadora nesse processo, tendo esse exemplo de um líder operário que acabou traindo a sua classe, né, se aliando com a burguesia, e ao mesmo tempo a necessidade da classe trabalhadora ser protagonista das mudanças, se organizar para poder tomar a política nas suas próprias mãos? Como é que a gente Olha, esse desafio? Esse é o desafio mais difícil. E não é só brasileiro, é latino-americano, é norte-americano, é europeu, é asiático, portanto, é africano, então é mundial. Com todas as diferenças, você tem, por exemplo, um quadro onde há uma crise muito profunda dos partidos de esquerda. Né? E nas suas várias vertentes, todos eles têm muitas dificuldades. Vamos tentar, então, trabalhar um pouquinho o porquê disso, ainda que de modo breve. A classe trabalhadora modificou-se muito. Neoliberalismo, reestruturação produtiva e financiarização do capital, eu chamo esta é uma trípode destrutiva que foi devastadora. Nós tivemos de 1973 para cá, nesses últimos 40, 50 anos, uma contra-revolução burguesa de amplitude global. Cujas faces mais aberrantes dessa contra-revolução nós estamos vendo agora. Trump nos Estados Unidos, aliás, a nossa expectativa é que a gente tenha 2 governos que sejam postos fora, porque são ambos ilegítimos e ilegais. O Trump e o Temer. Né? Você vê que o Trump hoje já está envolvido em problemas da justiça norte-americana, que é uma justiça burguesa, mas tem alguns princípios que eles seguem. E o cara passa como um trator, como aqui também. Né? Muito bem, essa classe trabalhadora tem uma nova morfologia. A classe trabalhadora brasileira hoje é muito diversa da classe trabalhadora de 30 anos, para não falar de 70 anos. Você tem uma parte da classe trabalhadora que é o jovem trabalhador do setor de serviços, é o proletário de serviços, né?
que tenta estudar, fazer faculdade privada para ganhar, e eles viu seu projeto solapar. Essa nova morfologia do trabalho, né? Trabalhadores da área digital, infoproletário, nós chamamos de infoproletariado, o Rui Braga, junto com o Rui Braga, exatamente. Né? A minha amiga Ursula Hughes, a inglesa, que é ótima socióloga do trabalho, uma socióloga também crítica de esquerda, chama de cybertariado, o proletariado da era cibernética, né? Que vive a exploração brutal. Basta pegar as trabalhadoras de call center aqui que trabalham que nem Lucas, adoecem, a sua voz, seus ouvidos são maltratadas quando tentam vender os seus produtos, porque ninguém aguenta aquela coisa de ficar te oferecendo, e elas fazem aquilo por obrigação, tem trabalho e preço. Essa nova morfologia obriga os sindicatos a serem diferentes do que era no século passado. O sindicato no século passado era taylorista, a empresa era taylorista e fordista, o sindicato era vertical. Isso também vale para os partidos. Quem é a classe trabalhadora hoje que os partidos querem representar? E há um desgaste muito grande, nós temos que ter consciência, há um desgaste dos sindicatos e dos partidos com relação a esse novo proletariado precarizado, terceirizado, flexibilizado, PJ, né, que vive, digamos assim, entre aspas, quase que à margem, só que isto, né, Luciano, eu digo isso no Adeus ao Trabalho, em 95, no sentido do trabalho, nesses meus livros mais recentes, isto que no passado parecia ser a exceção, eu venho desde aquela época, essa exceção vai se tornar a regra. Hoje a classe trabalhadora se expande em escala mundial, eu estou falando isso porque eu tenho ido à China, à Índia, à Europa, aos Estados Unidos, à América, tá certo? O único continente que eu não conheço, mas acompanho é a África, basta ver a África do Sul. A classe trabalhadora que cresce hoje em escala mundial é o precariado predominantemente, mas não só no setor de serviço. E o setor de serviço não é um setor pós-industrial, como dizem os europeus, é a indústria de serviço. Nós estamos vivendo um processo de proletarização do serviço. Se os sindicatos não forem capazes, os partidos, de entenderem isso, último ponto, por onde então partir? Porque ninguém sabe, se todo mundo tivesse a receita, vendia e vendia caro, não é assim. Mas assim, quais são as questões vitais? O que levou à Revolução Francesa de 1789? Uma revolução burguesa, diga-se de passagem, radical: liberdade, igualdade e fraternidade. Eram questões vitais. O que levou à Revolução... por serem conquistadas. O que levou à Revolução Russa, que nós estamos fazendo agora há 100 anos? Pão, paz e terra. Quais são as questões vitais hoje? Os partidos de esquerda estão tratando das questões vitais hoje? Quais são elas? As lutas sociais estão apresentando o quê? Um último comentário que eu acho também importante. Nós temos uma divisão que é equívoca que a classe trabalhadora lhe valeu para o século XX. Sindicato faz luta econômica, partido faz luta política. Bom, no final do século XX, explodiram os movimentos sociais, então tem um terceiro. Os movimentos sociais nos ensinaram uma coisa, que os partidos ainda não aprenderam direito e os sindicatos também. O grande movimento que representa hoje luta, que tem ações mais ousadas de massa, é aquele que faz simultaneamente luta social e luta política. Não dá para separar um do outro. Os partidos têm que aprender nisso com os movimentos sociais. Os movimentos sociais têm que aprender com os partidos, que é muito importante. Os movimentos sociais têm que aprender que é muito importante ter um projeto. Um partido tem que ter um desenho básico para que sociedade nós queremos. Um partido socialista, anticapitalista, não pode ser um partido burguês. Um dos motivos da tragédia do PT, um dos muito importante, é que o núcleo dominante do PT tinha verdadeiro desdém, desconsiderava o que é o fundamental de uma ideologia anticapitalista e socialista, sem a qual um partido de esquerda, qualquer partido de centro ou de direita sobrevive sem a ideologia de esquerda. É por isso que eles são de centro, direita e são pantanosos. Um partido de esquerda, se quer sobreviver, ele tem que ser aberto, de massa, radical, mas ele tem que ter o seu ideário. O PT não tinha. Por isso que eu costumo dizer, é duro isto, o lulismo tem muito a ver com isso. E, nesse sentido, o lulismo foi um câncer. O lulismo, eu não estou falando da figura da indivíduo, o lulismo foi um câncer político, tá certo, dentro do PT. E o PT só terá a chance, eu vejo muito remoto. O PT pode ser um grande PMDB nos próximos anos. Ele recupera como o PMDB. Sai governo, entra governo, sai, se ajeita e fica. Voltar a ser como foi um partido de massas, é só um milagre divino. Bom, mas aí tem um problema, porque nem todo mundo acredita no milagre divino, entende? Pois eu entrevistei aqui nesse programa o Raul Ponte e conversei com ele sobre isso, porque ele representa uma ala crítica dentro do PT. Claro. E eu perguntei para ele, não é preciso derrotar o lulismo para que o PT possa voltar a cumprir um papel progressivo?
E eles não têm uma alternativa ao lulismo, eles se rendem, né? Mesmo a esquerda do PT, eles se rendem ao lulismo. Essa é uma tragédia brasileira, vamos pensar. Eu não estou tratando, é muito importante, eu não estou tratando de pessoas. Claro. Poderíamos, num outro momento, fazer prestismo no Partido Comunista, brizolismo, tá certo? Lulismo, getulismo como um partido da ordem, mas que tinha ressonâncias do mundo do trabalho, né? O movimento latino-americano, peronismo. Veja a tragédia da Venezuela. A Venezuela que viveu um processo muito original de transição, né? Uma revolução na institucionalidade, uma institucionalidade na revolução, a Revolução Bolivariana. O seu principal líder, Chávez, desapareceu e o processo desmoronou. Claro que por condições de uma mudança profunda no cenário internacional, mas o projeto, né, começou a fazer água. Este é um desafio crucial, né? E é isto que você falou. Mesmo os melhores quadros que o PT formou, e alguns deles estão aqui, em Porto Alegre, alguns dos melhores quadros que o PT tem, na hora de dar o passo adiante, é como se o lulismo fosse... Paralisam pela popularidade ainda do Lula. Pela popularidade, pelo encanto, pelo que o Lula representou, né? E o Lula, quer dizer, hoje, ele é o principal responsável, se fôssemos dizer assim, pela tragédia do PT. Quando que o Lula, durante o seu governo, chamou as esquerdas para ouvir a opinião das esquerdas que não estavam no seu governo? Não, era sempre as direitas. O Lula sempre falava, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como o meu governo, os representam. O Lula chegou a dizer que os grandes heróis brasileiros eram os donos dos agronegócios. Quer dizer, aí não dá. Eike Batista, né? Está aí preso. Ou seja, tudo isso tem que recomeçar. E o PT não tem condições de fazer isso, porque o seu núcleo dominante, com raras exceções que não estão no núcleo dominante, esses núcleos todos se sujeitam ao lulismo. Nós estamos tentando no PSOL construir, né, essa alternativa, mas ainda muito incipiente. Claro, assim, não tem a força. Eu talvez pudesse resumir numa frase o limite maior que o PSOL tem que evitar. Ele não pode ser um pequeno PT repetindo a história, que agora não vai ser nem tragédia. Agora já é farsa, já é tragédia, agora talvez virasse comédia. Nós não podemos repetir a história pequenina, de um modo pequenino, do que foi o PT, que foi grande. O PT nos anos... Não havia uma greve no Brasil, você lembra, porque você já acompanhava, nos anos 80, que a CUT e o PT não estavam presentes, não havia. E também não pode ser um PSTU maiorzinho, né? Também então não a gente pode. Caminha nesse fio da navalha, né? Tem que se reinventar com um partido de massa, radical, profundamente ancorado nessa nova morfologia do trabalho. A nova morfologia do trabalho exige uma nova morfologia nas formas de representação do trabalho. Eu venho dizendo isso há um bocado de tempo. Né? Uma nova morfologia nas formas de representação. Um partido hoje que só é atrelado às lutas institucionais, ele está fadado a ser, na melhor das hipóteses, a repetir a tragédia do PT. Na melhor das hipóteses. Né? E isso não pode ser. Então, repor as lutas sociais, quais são as questões vitais, digamos assim, só ter uma ação parlamentar ou institucional, ele terá uma ação parlamentar e institucional forte quando ele for forte nos movimentos sociais. Sem dúvida. Esse é o grande desafio, se inserir nos movimentos. O Florestan dizia, num depoimento da qual eu participei, que ele nos deu para um grupo de pessoas há muitos anos atrás, publicado depois da revista Insight, que ninguém passa imune pelo parlamento. Isso é o Florestan. Okay? E o Florestan, todo o cabedal de conhecimento que ele tinha, ele não perdeu no parlamento. Né? Mas ele falou, ninguém passa por ali, é muito complexo. E nós estamos vendo hoje o cenário brasileiro, a crise brasileira. Quer dizer, o Marx disse que o parlamento francês, no meados do século XIX, tinha atingido um nível de degradação batido no fundo do poço. A sorte do Marx é não ter vivido nesse século e conhecido o parlamento brasileiro. É verdade. E agora, esse tema da nova morfologia do trabalho, de como que isso incide na organização da classe trabalhadora, a gente teve agora em 31 de março, casualmente no aniversário do golpe, a sanção da nova lei das terceirizações, né? E essa nova lei, independente da reforma trabalhista, que eu acho que já vai ter muita dificuldade de ir para frente, né, por toda a crise política do país, mas essa já está aprovada, né? E ela me parece que traz uma coisa muito perigosa, que é um processo de pejotização, né, onde as pessoas vão se transformar não em trabalhadores assalariados, mas em pessoas jurídicas, prestadoras de um serviço. Como é que isso vai incidir na organização da classe e no próprio desafio para os partidos e movimentos, né, organizarem os trabalhadores? Incidir de modo
decisivo. É isso que você está falando, mas é ainda mais dura. Eu fui o primeiro no Brasil, eu não me lembro de ninguém ter falado isso antes, que disse, alguns anos atrás, que a lei da terceirização é o retorno da escravidão do trabalho no Brasil. E vou ser bem claro. É evidente que eu não estou falando aqui que nós não estamos nós não estamos em 1500. Sim. Mas o proprietário de terras comprava o senhor de escravo, o trabalhador escravo negro africano. O capitalista do nosso tempo aluga o trabalhador. Isso é que permite a terceirização. A terceirização faz com que uma parte enorme da classe trabalhadora brasileira seja alugada e desalugada a bel prazer. Então, nesse sentido, arrebenta com a dignidade do trabalho, arrebenta com os direitos conquistados. Não é por acaso que onde há terceirização mais acentuada, vamos pegar o ramo de energia elétrica, o ramo de petróleo, é onde são maiores os acidentes de trabalho, os adoecimentos e as mortes. Bastaria dizer isso, os acidentes de trabalho, as mortes são muito mais intensas no setor terceiro, porque é o espaço, disse isso também no jornal da Unicamp há 2 anos atrás, é o espaço da burla. A terceirização é a volta à escravidão. Você tem trabalho, você recebe, você não tem. Eu estava na Itália, trabalhando na Universidade Italiana nesses 2 meses. Na Universidade Só não tem o castigo físico da escravidão, né? né? Claro, mas é claro que é uma escravidão da era digital. Assim como nós dependemos do nosso celular para tudo, o nosso celular nos obriga a trabalhar. O governo Temer está propondo. A gente espera que ele não sobreviva por mais alguns poucos dias. Mas o governo Temer está propondo o trabalho intermitente. Tem trabalho, eu te contrato, não tem trabalho, você não tem. Tem trabalho, eu te contrato, te pago pelaquela hora, recebeu, tchau. Como existe o 0 hora contrato, 0 hour contrato, uma modalidade de contrato, mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras na Inglaterra se sujeitam a esse tipo de trabalho. Tem trabalho, eu te chamo. Médico, enfermeira, cuidadores e cuidadoras, motoristas. Nós caminhamos para a uberização do trabalho, entende? E a terceirização, tá certo? É a porta de entrada. Ela tem pelo menos 2 ou 3 elementos que ela é vital para o capital. Ela reduz custos, ela aumenta o lucro, ela fratura a classe trabalhadora entre o terceirizado e o não terceirizado. Ela, no que diz respeito à dimensão de gênero, afeta ainda mais duramente as mulheres negras ou as trabalhadoras indígenas, se a gente passa daqui para o lado argentino, para o lado peruano. Quer dizer, é um flagelo. E ele tem que ser combatido. Esta crise que o governo Temer se encontra, né, no dia de hoje, né, um momento profundo de crise, abre caminho não só para a reforma trabalhista não ser aprovada, a previdenciária, mas para que seja revogada esse projeto de terceirização. Porque se esse projeto de terceirização for aprovado, ele desmonta a CLT. Nós estamos há 100 anos da greve geral de 1917 no Brasil. Quer dizer, é voltar à situação do trabalho antes de 1917 no Brasil. Para isso o governo Temer foi imposto. Né? Essa era a tarefa dele, né? Por isso que eu digo, é um governo terceirizado. Qual é o seu atributo? Devastar a relação social de trabalho, os direitos do trabalho, a previdência, e tudo que... Para quê? E para que alguém pode perguntar, mas por que ele faz isso? Ele é ruim, ele é mau? Não é isso, é porque ele é um lacaio do grande capital financeiro. Não tem outra palavra melhor. Ele é um lacaio do grande capital financeiro. Basta o nosso telespectador, a nossa telespectadora ver, olhar quanto que o Brasil paga dos juros da dívida pública para os bancos e quanto que ele libera para a Previdência, para a saúde, para a educação, etc. E aí querem fazer a reforma da Previdência, né? Como se esse fosse o grande problema do país. E dou um exemplo para quem não estiver assistindo. O Chile privatizou, é citado como exemplo, grande exemplo de privatização da Previdência na América Latina. Muito bem. Quem conhece o Chile como nós conhecemos sabe que quando um senhor ou uma senhora trabalhadora, depois de décadas de trabalho, se aposenta no Chile e vão buscar a Previdência privada, ela faliu. E aí não tem o Estado, não somos nós, briga lá com o seu banco. Ele falou, mas eu paguei 30 anos e não tem? Não tem. Por quê? Porque ela faliu. E a falência é algo normal no capitalismo. Um gestor, não houve uma boa gestão. É isto que nós queremos. Né? Que um trabalhador com 65 anos, trabalhando, portanto, desde de 13, 14 anos, 15, 16 anos, termine em 65 anos e vá do trabalho para a cova. Porque os pobres não vão ter alternativa nem da previdência privada. A classe média tenta se engasgar aqui de um jeito, se enroscar na previdência privada. Os ricos não precisam de previdência, são ricos, está tudo garantido, em propriedades, em valores, riqueza. Os pobres vão
do trabalho para o cemitério. Esse é mais uma das, aspas, conquistas desse governo. O governo Temer simboliza, vou lembrar o Florestan Fernandes, nosso grande Florestan Fernandes, acho que já mencionei aqui uma vez. Estamos vivendo uma era de contra-revolução preventiva no Brasil. E o momento atual é devastação das relações de trabalho. É vital. Foi muito importante a greve no final de abril. Muito importante. E esta crise que nós estamos vivendo hoje, com a quase renúncia do Temer ontem, em uma situação que é praticamente insustentável, imprevisível, qualquer um de nós dizer o que vai acontecer, abre caminho para uma retomada dos movimentos sociais. E nesse esforço nós temos que ter a unidade. Nós temos muitas diferenças com tantos outros grupos, mas assim, a terceirização toca o cotidiano da classe trabalhadora. Nós seremos terceirizados nas universidades, no judiciário, nos hospitais, o avião que vai me trazer aqui numa próxima viagem, se a moda pega, vai ser de um piloto terceirizado. Não é possível, é um flagelo, é inaceitável. Certeza. Ricardo, tu és autor de vários livros que são clássicos da sociologia marxista no Brasil. E agora... Posso falar só uma coisa? Um deles lançado aqui em Porto Alegre, como é que chama aquele lugar bonito que foi restaurado há uns 20 anos aqui, perto do Rio? A usina do gasômetro. Isso, e eu tive a felicidade de ter o teu pai, que na época eu acho que ele era prefeito. Sim. E ele, muito delicadamente, perguntou se podia ser debatedor do meu livro. E tendo assistido essa mesa, estava também o Olívio. Os sentidos do trabalho. Adeus ao trabalho. Adeus ao trabalho. Tinha umas 500 pessoas e foi muito, quer dizer, eu tenho uma lembrança muito bacana desse debate do meu livro Adeus ao Trabalho. Que hoje, para minha sorte, assim como o Sentido do Trabalho, é publicado em vários países do mundo. O Sentido do Trabalho é até na Índia. São clássicos não só no Brasil, mas em vários países. É, porque alguma coisa do sul do mundo a gente tem a dizer. A gente repete muito o que fala o norte do mundo. Mas algumas coisas a gente pode ensinar ao norte do mundo. Com certeza. Precarização, exploração, escravidão, vilipêndio, sofrimento, indignidade do trabalho. Isso nós temos, lamentavelmente, mais experiência do que eles. Claro. E aqui tu te aventurou pelo terreno da educação também. Como é que é? O que esse livro traz sobre a relação da educação com a fábrica, com o trabalho? Isso. Ele é feito em coautoria com um amigo, meu ex-aluno e professor, hoje professor Geraldo Augusto Pinta, professor aqui na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Por exemplo, hoje tem uma mudança profunda na educação, profunda. Trabalho flexível, educação à distância, né? O maior grupo econômico privado do mundo opera no Brasil, é Croton e Anguera. Tem milhões de estudantes, com uma formação que nós sabemos qual é a formação das escolas privadas. Por quê? Que a escola do nosso tempo, e no sentido mais abrangente, porque elas não são sinônimos, a educação do nosso tempo é tão prisioneira e aprisionada, porque existe uma lógica do mundo do capital, ou do dito, os italianos falam do cosiddetto, do assim chamado mercado, esse Frankenstein desalmado, que nos impõe a uma educação que não é emancipadora e libertadora. Para lembrar do teu instituto, ela não visa a emancipação, mas ela visa o utilitarismo, a servidão, o adestramento para o mercado, né? E, então, embora eu não seja pedagogo, eu sou professor há mais de 40 anos, mas não sou pedagogo, esse livro é uma manifestação de repulsa nossa como professores que somos, para uma educação que sequer... A que tivemos no século XX era ruim, a do século XXI é pior. Nem a do 20, nem a educação, como eu digo aqui, da especialização taylorista e muito menos a educação da flexibilidade toyotizada. Nós temos que pensar numa educação emancipada. E emancipadora. E emancipadora. O Gramsci fala, termino com isso aqui, essa nossa entrevista, essa nossa conversa, o Gramsci fala que a escola não pode ser uma criadora de uma incubadora de pequenos monstros. Essa frase é do Gramsci, não é minha. É verdade. É de uma figura. Ela não pode ser uma incubadora de pequenos monstros, ela deve ser o ponto de partida de um sentimento humanista e profundo. Essa escola não nos leva. E a escola do capital não nos interessa. E a privatização da escola pública é o retrocesso para chegarmos na escola como se fosse, como puro mercado, como a escola quitanda, não importa o tamanho da escola quitanda, abacaxis, ananás, cebolas, laranjas, bananas podres, não é essa a escola que nós queremos. Então, para encerrar, outra frase clássica, essa conhecida do Gramsci, que eu vi tu citar numa outra entrevista, do otimismo da razão, o otimismo da vontade, o pessimismo da razão, que tu disse que te identificava com
com essa frase nessa outra entrevista, tu continua com esse otimismo da vontade? Sim, você sabe que eu fiz há 1 mês e meio atrás um debate em Roma, e quando eu entrei no prédio que eu fui fazer esse debate com sindicalistas, com trabalhadores, núcleos ligados ao precariado, ligado à CGIL italiana, né? Eu vi na placa daquele prédio, aqui viveu Antônio Gramsci entre 25 e 26, ele foi preso ali pela polícia italiana. O Gramsci era uma figura grandiosa, foi bacana. Para muitos alunos meus da Itália, eu dizia isso, eles não tinham muita ideia, entende? Isso é um pouco o sinal dos tempos. Né? Uma coisa é você olhar o mundo atual e perceber que ele é nefasto. Né? Então, a nossa análise tem que ser dura. Eu preferia vir aqui e falar, não, estamos tudo ótimo, bacana, sejamos empreendedores. Isso é pura ideologia, falsificação. Isso é falsificação, é embuste. Né? Agora, à vontade, nós temos que olhar para o século XXI. A América Latina há de fazer com que o século XXI seja melhor do que os séculos da escravidão que ela vem arrastando. Com certeza. Vamos continuar trabalhando com muita vontade para que isso se realize. Isso aí. Te agradeço muito, Ricardo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado. E o teu conhecimento vasto nos daria muitas horas de conversa. A gente faz outros, com aqui certeza ou em outra faremos parte. outros. Tá Muito bom. obrigada. Um abraço e obrigado a vocês também. Obrigada a vocês. A gente encerra aqui o Emancipa em Cena de hoje.